Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Em mais um lugar aleatório, né? Pois é, mais uma pracinha aleatória. Esse aqui é o bairro do Éden. Nós vamos dar início hoje a mais um vídeo nessa pracinha relacionado ao meu Fiat no Mille Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de Algodão Doce, bem como pela sua série de vídeos aí de dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E o tema do vídeo de hoje, na realidade, ele é bastante polêmico e é muito discutido na internet. Todo dia eu vejo alguém comentando nos meus vídeos sobre isso, ou eu vejo alguém em algum grupo do Facebook, algum post do Instagram, algum grupo de WhatsApp perguntando sobre isso. Hoje nós falaremos sobre consumo, mas não sobre quantos quilômetros por litro esse carro faz, mas sim, olha, eu tenho um consumo alto nesses veículos, principalmente no Uno Mille Electronic e no Mille LX, né? O Uno Mille carburado, já com a ignição eletrônica mapeada com o módulo Microplex. Quais são as formas, quais são os detalhes a serem vistos quando nós temos um consumo de combustível elevado em um carro com essa configuração mecânica? Então, vem comigo. Bom, antes mesmo da gente falar efetivamente dos detalhes de diagnóstico, é importante que a gente tenha um outro ponto aqui que a gente tenha que levar em consideração. O primeiro deles é o seguinte: o que é um consumo alto? Tá? O que é um consumo elevado? É aquele pessoal que chega nos grupos e fala assim: meu carro está fazendo 5 km com 1 litro, 6 km com 1 litro, 4 km com 1 litro, tá? Medido na bomba, né? Feito o teste de consumo na bomba, né? A medição de consumo na bomba. Esses casos a gente está realmente verificando que há um consumo elevado de combustível. Se você tem um veículo, esse carro faz 9 na cidade, faz 10 na cidade, faz 8,5 na cidade, olha amiguinhos, não há muito o que fazer. Então vamos lá, primeiro ponto aqui, nós vamos abrir o capô do Uno para conversar melhor e elencar alguns pontos um tanto quanto importantes. Bom pessoal, capô aberto, fiazinha à mostra, motor que a gente já conversou bastante, já mostrou bastante, já discutiu bastante aqui no canal. E agora nós vamos falar em relação à questão do consumo. Primeiro, se você não conhece bem a configuração de ignição do Mille Electronic, esse vídeo que está no card aqui em cima, que mostra sobre o sistema de ignição Microplex, vai te ajudar a entender alguns detalhes em relação à arquitetura de ignição e vão te ajudar a entender o conceito aqui da questão do consumo. Bom, vamos lá. Quais são as variáveis que a gente tem em relação ao motor, né, ao conjunto motor e caixa aqui, onde podem te originar um consumo mais elevado? O primeiro detalhe, nós temos aqui um motor com injeção de combustível mecânica, ou seja, a injeção de combustível, né, a mistura de ar combustível, né, o gerenciamento da injeção se dá de forma mecânica, ou seja, esse veículo é carburado e possui um carburador de corpo duplo, né, o Weber TLDZ 495, que também tem vídeo sobre os acertos dele aqui no canal, no card, tá? O que acontece? Se você tem um veículo, tá, com a regulagem fora do padrão, tá? Se você tem um veículo com problemas de carburador, é natural que automaticamente você vá, em diversos momentos, ter que acelerar demais, ter que fazer uma condução fora do aspecto, né, do modo econômico, e isso vai te gerar, né, um consumo maior. Por que eu falo isso? Quando você tem um carro desregulado e você precisa acelerar mais para o carro desenvolver, quando você precisa ficar compensando no acelerador porque o funcionamento é irregular e tal, você acelera mais, você injeta mais combustível e naturalmente, em decorrência de o veículo estar desregulado, você tem um fator, né, da baixa eficiência energética do conjunto mecânico. Por quê? Porque os cilindros não terão uma queima regular, uma queima adequada. Para você chegar perto desse parâmetro, da queima adequada, que seria o ápice da eficiência energética, você está precisando de mais combustível do que o normal. Você está precisando enriquecer a mistura, você está precisando injetar mais combustível do que o que seria adequado, tá? Existe também o caso, né, que é o contrário. Uma F250 bonita passando aqui na rua. Tem um outro aspecto também em relação ao carburador. Se você estiver com ele desregulado de tal modo onde você esteja injetando mais combustível do que o ideal, ou seja, o carro esteja trabalhando com excesso de combustível, tá? Onde em algumas situações o motor pode até afogar, mas em se tratando de um excesso ali pontual, eu falo sobre isso no vídeo do carburador, naturalmente você também tem um consumo de combustível maior, pois em condições onde a injeção de combustível, a vazão de combustível precisa ser menor, por fruto de uma falta de regulagem, uma má conservação do carburador, um acerto mal feito,
há muito tempo o carburador não ser revisado, você pode ter sim, tá bom? Um consumo de combustível maior, porque você está injetando mais combustível do que o necessário para aquele momento, tá? Então é um pouquinho diferente da questão da falta, né? Só que aí entra até uma outra situação. As pessoas condenam muito e falam muito desse carburador 495 em relação ao consumo elevado. Eu posso dizer uma coisa a vocês, eu posso garantir, e eu não estou falando mal dos projetos mais antigos de modo algum, que este carburador é mais eficiente do que um carburador de corpo simples. E por que eu digo isso? Vamos lá. O carburador de corpo simples, em condições onde você está em plena carga, você precisa exigir mais do carro, você está subindo uma serra, você está num aclive muito longo, tá? Você vai estar acelerando e você tem apenas um corpo, né, de admissão. Tá? Nesse um corpo você tem um limite, né, de fluxo de ar, né, em decorrência do tamanho do Venturi ali, onde naturalmente você chega naquele ponto e você não consegue extrair mais, né, mais resultado em relação à mistura. Ao contrário do carburador de corpo duplo, onde você tem um corpo menor, né, para o circuito de lenta, para situações onde você acelera menos, onde você exige menos do carro, tá? E você tem um segundo corpo que só vai abrir quando há necessidade, ou seja, você não tem falta, você não tem uma limitação, né, maior, né, em momentos de alta carga, né, de plena carga, e você também não tem um circuito superdimensionado para situações ali, para circuitos menores. Mesmo que os giclês sejam calibrados para tal, você tem um ganho no fluxo de ar, né? Então tem esse detalhe aí. Outra coisa, Jordan, mas eu já mandei revisar o meu carburador e mesmo assim o carro continua gastão e aquela coisa toda e tudo mais. Bom, pessoal, vamos nos ater aqui a um detalhe importante, tá? Este uninho aqui, agora em 2024, ele completa 31 anos de uso. O carburador é original, tá? O carburador é uma peça mecânica, é um conjunto de peças mecânicas que sofrem desgaste, tá? Quando você começa a ter empenos no carburador que dá entrada de ar falso, folga de borboleta, problemas em eixo, problema de acionamento de segundo corpo, corrosão em decorrência da qualidade do nosso combustível, nós já vamos falar sobre isso. Naturalmente, não vai adiantar só você desmontar, trocar o reparo aqui, lavar tudo, montar e tudo bem, tá? Em algumas situações, você já tem um carburador com um desgaste muito grande, seja ele em decorrência da idade ou por falta de manutenção no decorrer do tempo, onde você vai precisar fazer uma manutenção mais abrangente, uma retífica completa ali, né? Planando superfícies, trocando eixos, conferindo embuchamentos. Então são detalhes da carburação que não se resumem apenas e tão somente a uma limpeza básica, tá? Se você tem um carburador em boas condições estruturais, uma limpeza e regulagem ali pode te atender, mas isso não se limita, não é apenas e tão somente isso, tá? Um outro ponto que ele é polêmico, tá? Mas também é importante é o seguinte: as pessoas, muitas vezes, alguns reparadores de carburador, eles têm o conceito de que com a decorrência, né, na verdade com o advento, né, do aumento do álcool na nossa gasolina, a mudança da composição do nosso combustível em relação a quando o carro era novo, hoje em dia a gente precisa fazer mudanças na giclagem, ou seja, que é na calibração, né, do carburador, ou seja, né, nas dimensões dos giclês ali do carburador, seja de ar ou combustível, para que a gente tenha um acerto melhor, né, trocando a giclagem que não fosse a calibragem da Weber dos anos 90. Bom, esse carro aqui tem a giclagem original. Ele anda como um carro 1.0 dessa época e o consumo dele é aceitável para as nossas condições de hoje. Então, eu particularmente penso, se você quer manter a giclagem original, eu acredito que está bastante interessante a gente levar aí em consideração a mantença da giclagem original. Jordan, se o meu carburador estiver muito corroído, com muitos problemas, e eu não tenho ninguém que faça o serviço aqui na minha região, pode ser interessante comprar um carburador novo? Pode, mas é interessante você avaliar se o custo realmente será interessante. Hoje em dia há empresas que trabalham com carburador, que fazem manutenção de carburadores, que recebem carburador pelo correio, por transportador e fazem um bom serviço. Até porque eu entendo sim que exista uma dificuldade nos dias de hoje para a mão de obra em carburação. Tá? Felizmente, graças a Deus, eu tenho alguém que faça um serviço bem feito.
mas eu sei que isso não existe em todas as regiões do país, em todas as cidades. Há mecânicos que até fazem o serviço, mas não têm o total domínio, né? Às vezes eles fazem na boa vontade, querem fazer um bom serviço, mas infelizmente eles não têm as ferramentas ou aquele feeling realmente necessário para deixar o ajuste bem fino, né? Diferente daquelas empresas que trabalham apenas e tão somente com carburador. E sim, está ficando caro dada a escassez da mão de obra. Ou seja, se você tem um mecânico que faz um bom serviço de carburação, tá? Que trabalha honestamente, como a grande maioria, acreditem, que trabalha honestamente, faz um bom serviço, o pegue pela mão, seja grato a ele, entendeu? E utilize o serviço dele, porque isso não se encontra mais em qualquer lugar. Mas mantendo o carburador em dia também, você não tem dor de cabeça. O meu eu faço uma revisão em média a cada 2 anos, então é um serviço que se paga com muita tranquilidade. Tá? Mas aí entra até um outro detalhe. Muitas vezes, ainda falando de carburação, para a gente ir para os outros setores, a gente tem que levar em consideração um outro ponto. Às vezes a gente faz o serviço no carburador e se nota uma reincidência de sujeira no carburador, contaminação, corrosão e tal. Por quê? Às vezes a gente tem uma linha de combustível lá do tanque sujo, filtro negligenciado, mangueira de má qualidade. Eu tenho um vídeo também sobre a linha de combustível, esse está no card, tá? Onde você tem sujeira do tanque vindo para cá. Então, com o passar do tempo, é natural que exista a contaminação do carburador, a sujeira do carburador. Há um ponto interessante aí. O TLDF, esse carburador, ele tem 2 lados da moeda. Se você tem sujeira na cuba, tá? Se você tem sujeira ali em alguns circuitos, muitas vezes ele é leniente com a gente, né? A gente consegue andar com ele sujo, com o carburador um pouco sujo, o carro até funciona relativamente bem. Só que tem um detalhe: o injetor do primeiro corpo, do primeiro estágio, ele entope com facilidade. Então, às vezes, a gente tem um probleminha no circuito ali de lenta e você acha que o carburador inteiro está com um monte de problemas. E como o injetor é pequeno, se não me engano ele é 40, automaticamente você acaba tendo problemas também com a injeção de combustível, tá? Então, verificar a parte da linha de combustível, ver se a bomba de combustível está injetando perfeitamente, se o acionamento dela está ok, também tem um vídeo sobre a bomba de combustível aqui no canal. Então, esses detalhes, não é? Envolvendo a carburação, são um tanto quanto importantes. Só que aí, nós temos um outro lado da moeda. Às vezes as pessoas chegam para você e falam assim, o carro está bebendo, o carro está gastando e tal, e os caras acham que o pobre do carburador é o culpado de tudo, né? Eles acham que o carro é o culpado de tudo, que o carburador está ruim, não sei o que e tal, mas esquecem de algumas coisas que são importantes. Antes da gente verificar o carburador, tá, para efeito diagnóstico, é importante a gente conferir a ignição. Os caras vão doidos em cima do carburador, mas não veem ignição. Como está a condição das velas de ignição? Elas estão gastas? Elas estão contaminadas por óleo? Elas estão sujas? Tá? Elas foram ali degradadas por algum combustível de má qualidade que entrou nesse carro? Tá? Existe algum problema em relação à ignição? Cabos estão bem isolados? Estão bem encaixados nos terminais das velas? As bobinas de ignição são de qualidade? Estão em bom estado? Tem um vídeo sobre bobina também no canal. Estão bem aterradas para que o potencial ali de ignição esteja perfeito? O chicote elétrico do motor está ok, de tal modo que não tem algum mau contato que gere um mau funcionamento do motor, onde você acha que tem um problema efetivo ali de carburação mesmo, pode levar o diagnosticador a erro, tá? O motor inteiro está bem aterrado, a ignição precisa de um aterramento bom, tá? O carro está bem aterrado, o aterramento do motor, a malha lá da casa de marcha está ok, está funcionando, tá? Esse é um outro ponto. Um outro detalhe para quem tem Uno Mille Electronic LX, sensor MAP, ele está funcionando? Tá? Ele precisa estar funcionando sim, por mais que as pessoas digam que não. Ah, Jordan, mas meu carro não tem sensor MAP, vem uma mangueirinha e vai no módulo. É a mesma função, tá? Não tem problema a variação em alguns lotes da Fiat, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, tá? Onde vai ligado o sensor MAP, Jordan? Peguei um carro desligado. Ó, segue a mangueirinha aqui, ó, ela segue aqui e vai aqui no coletor, aqui onde está apontando com o dedo, aqui é a tomada de vácuo dela. Por que você precisa manter o sensor MAP funcionando? Eu tenho um vídeo só sobre o MAP também aqui no canal, tá? Por que você tem que levar em consideração que o MAP esteja funcionando bem, tá? O MAP,
ele é o indicativo, tá, da pressão no ele vai fazer a leitura da pressão no coletor de admissão, do vácuo no coletor. Como esse carro tem ignição mapeada, mas ele não tem injeção eletrônica, é a única forma do módulo entender o quanto, mais ou menos, a borboleta do carburador está aberta, o quanto você está acelerando, tá? Não sobre rotação, mas quando você está com o pé lá no pedal. Ou seja, se você não tem esse parâmetro, o módulo não vai conseguir corrigir alguns detalhes do avanço de ignição. E se o carro estiver muito adiantado ou muito atrasado, das duas uma, ou seu carro fica fraco ou seu carro fica gastão. É por isso que tem que ficar ligado. Aí entra aquela situação, olha ele ali, o EcoBox, né? O EcoBox é um sistema com tomadas de vácuo, com eletroválvulas que faziam atuações no carburador de acordo ali com alguns pulsos do microplex. A cada 10 Unos que a gente vê, pelo menos 5 isso aqui não funciona mais direito. Porque não tem reposição de peça e porque vai dando problema, as pessoas vão isolando e tal. E as pessoas costumam dizer o seguinte, ai, eu tenho que ligar isso, eu tenho que reativar isso, como é que funciona? Eu até quero gravar um vídeo sobre ligação do EcoBox mais lá no futuro, tá? Mais adiante. Em suma, o que a gente tem que levar em consideração acerca do EcoBox? Das duas uma. Se você tem um EcoBox ligado corretamente e funcionando corretamente, ele fará atuações no carburador onde você terá um funcionamento regular e com certeza haverá uma diferença, um ganho ainda que pequeno no consumo, tá? Muito significativo? Não, mas haverá um ganho, tá? Se você tem um EcoBox onde algumas coisas não funcionam aqui, mas alguns setores como o do segundo estágio, alguns detalhes do controle de marcha lenta estão funcionando, ligue o que está funcionando, tá? Ah não, Jordan, nem tem mais EcoBox no meu carro. Desative o EcoBox e faça o ajuste fino do carburador com ele desativado. Com um bom ajuste fino você terá um bom consumo. O que você não pode ter em nenhuma hipótese em relação ao EcoBox? Você não pode ter o EcoBox ligado errado, fora de padrão, porque 10 tomadas de vácuo ficam doidas e naturalmente o carro não vai funcionar bem, tá? Tem esse detalhe também. Agora vamos falar um pouquinho sobre causas aqui mecânicas, tá? Que não de injeção, no caso do carburador, ou de ignição, né? Ou dos seus periféricos aqui, tá? A outra coisa, ver se os cilindros estão funcionando bem, já comentei aqui, né? Tem o meu vídeo também sobre problemas elétricos, os módulos precisam estar funcionando bem aqui também, mas sobre falhas aqui mecânicas que a gente tem que levar em consideração. O seu carro está trabalhando, tem um vídeo também sobre isso, sobre o controle de temperatura do motor. Corre no canal que vocês vão ver tudo, tá? O seu carro está trabalhando na temperatura correta? Ele está trabalhando muito frio? Ele está trabalhando muito quente? Ele não pode, ele tem que trabalhar na temperatura correta. Por isso, eletroventilador precisa estar funcionando bem, que eu também tenho vídeo no canal. Você tem que estar usando válvula termostática para que o carro chegue na temperatura correta e se mantenha na temperatura correta, tá? A água precisa estar, o líquido de arrefecimento, a água precisa estar circulando corretamente, então o seu arrefecimento precisa estar funcionando bem para que a temperatura esteja adequada e naturalmente o seu consumo esteja de acordo, né, para que o carro não trabalhe, seja com mistura rica ou pobre, tá? E também, às vezes, o que acontece? Vejam só, esse meu Uno aqui ele tem 175 mil quilômetros, o motor nunca foi aberto, já queima um pouquinho de óleo, viu? Eu acho que as trocas de óleo nesse carro não eram tão bem feitas assim, lá no passado. Mas ele queima um pouquinho de óleo. Só que às vezes você tem carros assim, com essa quilometragem, ou até mais, a maioria dos Unos tem até mais quilometragem do que esse carro, com motor, com muitas folgas, batendo válvula, batendo na parte de baixo, rajando, com outros problemas mecânicos, tá? Onde naturalmente as folgas não deixam mais não permitem mais que a queima entre os cilindros seja boa, né, seja correta. Meu, não vai adiantar você acertar carburador, tentar compensar alguma coisa no carburador, desmontar a ignição e ver isso e ver aquilo. Se você tem um conjunto mecânico muito cansado, não adianta, você vai ter que fazer manutenção, tá? Senão, infelizmente, naturalmente, o consumo vai se elevar e não vai ter regulagem que resolva, tá? É isso que a gente tem que levar também em consideração. Outro ponto também que acontece muito, que acaba deixando o funcionamento do motor irregular e os caras descontam no carburador. Levei o carro para uma oficina, vou fazer a substituição de correias. Ou desmontei o motor por algum motivo onde desmontei a correia. Fiz uma retífica de cabeçote onde eu desmontei a correia, né?
Aí o cara, quando vai montar, o mecânico vai montar o carro, por qualquer falha ali de mão de obra e tal, ele faz o quê? Ele vai e monta o motor fora de sincronismo. É natural que o motor não vai ficar funcionando bem e você vai querer acelerar mais para andar e vai acontecer aquele mesmo efeito do carburador, conforme eu elenquei anteriormente para vocês. Um outro detalhe que eu já vinha me esquecendo de falar ainda sobre a questão do alto consumo. O pessoal vê o filtro de combustível ali e fala, ele tá sujo, tem que trocar. Aí o cara vai e troca o filtro de combustível, revisa a linha de combustível, fica tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Mas esquece que existe o filtro de ar. Ah, meus amiguinhos, um filtro de ar contaminado, velho, já passado da hora de trocar, ele vai fazer o que? Ele vai restringir o fluxo de ar. Você vai ter menos ar chegando no carburador, tá? Você tem menos comburente do que combustível, tá? Então, naturalmente, o carro também não vai funcionar bem e o consumo vai mudar. Filtro de ar em dia sempre. E cuidado com as escolhas, tá? Há filtros de ar aí que ficam prometendo mundos e fundos, né? E a gente sabe que vão contra alguns princípios básicos da engenharia, né? Mas isso aí é outro assunto, eu não quero polemizar aqui não. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa também acontece. Além disso, eu queria falar aqui também de alguns outros pontos que são bastante importantes a gente levar em consideração. Às vezes a gente tem um carro até com a manutenção em dia, que pode te entregar um consumo bom. Só que existem alguns outros detalhes que não estão atrelados à mecânica, mas que estão muito ligados ao consumo também, tá? A primeira possibilidade que eu vou te falar é o seguinte. Às vezes eu chego para você e falo assim, esse Uno aqui faz 9,10 por litro. Faz. Aí você tem um Uno nas mesmas condições que o meu, e você fala assim, mas o meu não faz 10 por litro. O meu não faz 10 por litro e tal. Só que aí entra aquela situação. Onde você vive? Você vive numa cidade como Brasília, capital federal, por exemplo, onde é tudo plano e você não tem tanta carga e consegue uma média de combustível muito boa? Ou você mora numa cidade serrana, você mora numa cidade com a topografia muito acidentada e naturalmente você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, reduz marcha o tempo inteiro? É claro que o cara que mora na cidade de topografia acidentada, na cidade turística, na cidade serrana, ele vai ter um consumo maior do que o cara que mora em Brasília. Outra situação, como você dirige, tá? Você troca de marcha mais ou menos no giro ideal, tá? Como você lida com as trocas de marcha, como você lida com o giro, o quanto você acelera, tá? Como você lida com o veículo numa condição de trânsito pesado. Vou gravar um vídeo sobre condição econômica mais adiante, e aí a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Outra coisa, qual é o combustível que você abastece? E o cara fala gasolina. Não, não é sobre isso. Qual é a qualidade do combustível? O Brasil tem um combustível de qualidade muito ruim. A gente sabe, a nossa gasolina é muito ruim, né? Perto inclusive de outros países, ela na qualidade é irrisória, né? Mas a gente sabe que a gente pode evitar escolhendo, né, evitar problemas com a qualidade do combustível, buscando um combustível menos pior. Por exemplo, qual é a minha tática? Eu sempre abasteço o Uno no mesmo posto e chego a ser metódico a dizer que abasteço todas as vezes na mesma bomba. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né, de que a qualidade do combustível conta muito. Se você tem um combustível, aí você abastece num posto onde a gasolina não tem procedência, que vem cheio de solvente, além do que já tem regularmente no combustível, tem outros elementos que possam levar à adulteração do produto que você abastece aí no teu veículo, tá? Além de você ter um consumo ruim, você tem desgaste prematuro do motor, não há carburador que aguente, não há mangueira que aguente, não há filtro que aguente, não há bomba que aguente, tá? Então, por mais que eu saiba que não é fácil abastecer carro no Brasil, que o nosso combustível é caro pra caramba, mesmo a gente tendo muito petróleo no Brasil, mas isso aí é outro assunto, é natural que a gente não possa, né, eventualmente ir no combustível mais barato, tá? Então, procurar um posto de procedência aí na sua cidade, tá? Porque senão as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Outro detalhe que a gente não leva em consideração. Tudo que levar mais esforço, tá? Onde você esforçar mais o conjunto mecânico para conseguir tirar o veículo da inércia, conseguir andar bem e tal, tudo que gerar mais atrito, mais esforço para o motor,
naturalmente vai te levar a um consumo maior. Então eu chamo a atenção para o seguinte: calibragem dos pneus deve estar em dia. A calibragem dos pneus, você deve... Então, pô, vai abastecer seu carro, tá? Você abastece sempre? Abasteceu, você não vai se atrasar se ficar 3 minutinhos lá no calibrador, calibrando os pneus do seu carro. Então, calibre os pneus certinho, né? Mantenha a calibragem em dia, tá? Mantenha pneus em boas condições para ter um bom atrito, né? Para diminuir naturalmente o atrito, mas ter uma boa aderência com o asfalto. Isso também ajuda muito. E eu vou falar uma coisa que eu posso ser contestado aqui, mas eu vou dizer: se você tem uma suspensão ruim, onde os pneus têm um desgaste irregular e a área de contato do pneu com o chão, né, com o asfalto, com o piso, está ruim, você muda também o atrito do veículo com o asfalto e você pode mudar o teu consumo. Ah, mas vai mudar muito? Não, mas vai mudar, tá? Outra coisa, ainda sobre aquela situação de como você dirige e onde você anda. Se você dirige sozinho boa parte do tempo, ou você mais uma pessoa, é uma coisa. Agora, se você dirige, você tem uma família maior, você anda com 3, 4, 5 pessoas no carro, ou no milho com 5 pessoas é meio triste, viu? Mas né, se você anda com o carro cheio, ou anda com o carro carregado, eu trabalho com o carro, ando com muita ferramenta, com produtos no carro, tal, é natural que o seu consumo seja maior do que com um veículo que está andando vazio, tá? Mesma coisa se você tem um uninho com ar-condicionado, com ar ele vai consumir mais, é uma carga a mais no motor, tá? Então são aqueles pequenos detalhes. E ainda sobre essa questão do esforço do veículo, né, para vencer o atrito e para conseguir ter uma boa eficiência energética, eu vou falar uma coisa para vocês que também parece banal e que, claro, é um pouco mais pontual, é um pouco mais subjetiva. Tudo que dificultar o seu veículo de arrancar corretamente, de trocar de marcha no momento certo, pode dificultar no teu consumo, porque a tua condução deixa de ser econômica toda vez que você tem um fator que acabe pesando nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você tem um carro com embreagem ruim, tá? E você tem dificuldade para arrancar com ele, para embrear, para trocar de marcha, tá? Você vai acelerar mais para tirar o carro do lugar, tá? Você vai perder o giro ideal da troca de marcha porque o motor acoplou ou desacoplou do câmbio fora do momento ideal e você vai acelerar um pouquinho, vai ter que compensar essa perda, tá? Então, quando você tem outros problemas mecânicos que impactam diretamente na sua dirigibilidade e no desempenho do veículo, automaticamente o seu consumo vai subir, tá joia? Em suma, tá? São os principais fatores aqui da alta de consumo, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês: a partir de agora, né, a gente vem passando por momentos, né, onde o nosso combustível tem passado por modificações, inclusive com a adição de ainda mais etanol, o que para mim é um grande absurdo, né, mas eu não vou entrar nesse mérito. Acontece o seguinte: com mais etanol no combustível, as manutenções de carburação, de regulagem serão mais frequentes. E algumas medidas diferentes na operação da manutenção podem ser adotadas, pode haver a necessidade dessas medidas serem adotadas, tá? Então, quando eu costumo dizer, e algumas pessoas até me contestam por isso, os veículos são os mesmos daquela época, mas a manutenção mudou no decorrer do tempo, mesmo sendo as mesmas peças, os mesmos motores, e às vezes até os mesmos mecânicos. Isso é muito verdade, porque as regulagens, tá, os ajustes finos de carburação podem precisar mudar. Ainda mais num carburador como o TLDF, que é um pouquinho chato realmente de ajustar se comparado a carburadores de arquitetura mais simples, tá joia? Em suma é isso, espero não ter me esquecido de nada, entendo que o vídeo ficou um pouquinho longo, porém com informações bastante necessárias, tá? Este vídeo é um guia para que você comece a investigar o porquê o teu carro está com um consumo de combustível elevado, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e clique no sininho para saber toda vez que o Uno e outros carros apareçam aqui em dicas, impressões e manutenções. Semana que vem ele vai para a oficina, vai me arrancar um dinheiro, mas vocês vão ficar sabendo de tudo. Lembre-se que é sempre um grande prazer tê-lo aqui. Agora sim, um grande abraço e até o próximo vídeo.